quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série falando sobre o Salazar. Então deixa aí a sua clicar em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre um fato que começou a acontecer não só com Portugal, mas no restante do mundo a partir do final da Segunda Guerra Mundial, que é o processo de descolonização. É quando os países europeus começaram a perder as suas possessões na África e na Ásia à medida que essas regiões foram conquistando as suas independências. Esse foi um processo que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, quando a gente começa a ter, por exemplo, a independência da Índia, a independência do Vietnã, a independência da Argélia, a independência de Guiné, no caso Guiné, só Guiné, sem ser Guiné-Bissau ou a Guiné Equatorial. Então, a gente começa um processo de países conquistando a sua independência e, obviamente, que à medida que um país conquista a independência, os outros países também começam a querer conseguir a sua independência e isso veio acontecer com as possessões portuguesas. O Salazar ele era muito enfático com relação à presença de Portugal nessas possessões. Ele considerava que as possessões ultramarinas eram território português, não eram simplesmente possessões, eram parte do país, e então não poderia abrir mão da soberania de Portugal sobre essas localidades. Então o Salazar não admitia que Portugal pudesse perder essas regiões. E aí a gente tem o fator que é um fator assim, de cunho militar, porque Portugal é um país pequeno, é um país que tem uma economia mais fragilizada, uma economia mais fraca, ela não tem uma população tão extensa, ou seja, a capacidade de uma força armada conseguir recrutar uma quantidade grande de soldados não é muito ampla, e também contava com uma esquadra que não era uma grande esquadra, levando em consideração que a gente fala sobre possessões que estão na África e na Ásia, né? Goa fica na Índia, Timor no arquipélago da Indonésia, então são regiões geograficamente bem distantes de Portugal. Esse processo de descolonização, de perda dessas regiões ultramarinas, começa em 1942, quando o Japão invade Timor, que é uma possessão portuguesa na Indonésia. O Japão, na sua expansão imperialista pelo Pacífico, acabou invadindo Timor e provocou muita revolta em Salazar, mas Portugal não tinha muita condição de fazer frente ao Japão naquele momento. Então, Portugal ficou próximo aos Estados Unidos e com o final da Segunda Guerra Mundial, Timor voltou a pertencer a Portugal. Mais para frente, começa a acontecer o processo que o próprio Salazar chamou de um processo de novos Brasis. A independência do Brasil era um exemplo do que tinha de ser evitado para Portugal. Portugal não podia permitir que essas suas possessões começassem a adquirir independência. Então, a gente vai ter um caso que também não foi de independência, mas foi de tomada, que foi a invasão de Goa pelo governo da Índia em 1961. A Índia conseguiu a sua independência em 1947, aquela história que a gente conhece do pacifismo do Gandhi, e com isso queria que a região que é denominada Índia pertencesse ao país Índia, e isso incluía Goa. Então, o Nehru, que era o presidente da Índia então, ele invadiu Goa em 1961. Portugal não se mobilizou para fazer muita frente, também não tinha tantas condições de enfrentar um exército indiano, mas protestou o tempo todo contra esse movimento da Índia e nunca deixou de admitir Goa como uma possessão sua, mas de fato a Goa passou a pertencer à Índia em 1961. No final da década de 1950 e 1957, aconteceu a independência da Guiné. A independência da Guiné, que era uma antiga colônia francesa,
que gerou um sentimento de nacionalismo, de vontade de independência na sua vizinha, que é a Guiné-Bissau, que era uma possessão portuguesa. E esse conflito se iniciou em 1963 e aparentemente foi o conflito mais sangrento no processo de independência de alguma dessas possessões portuguesas no século XX. E foi uma guerra que se estendeu até a década de 1970. Eu já vou explicar como é que foi o final desse processo. Um pouco antes, em 1961, começou a luta de independência em Angola, que também mobilizou tropas portuguesas, mobilizou a tentativa de Portugal para manter essa possessão. Em 1964, começou o processo em Moçambique, que já é uma possessão portuguesa que fica no leste da África. Todos esses conflitos, tanto a tomada de Goa pela Índia, quanto essas guerras em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, se estenderam até a década de 1970 e Salazar faleceu em 1970, ele saiu do poder em 68 e faleceu em 1970, ele não viu nenhum desses conflitos se resolverem. Quando ele morreu, Portugal ainda tinha a sua integridade dessas posses, dessas colônias, essas posses ultramarinas. O que pôs fim ao Império Português, às possessões ultramarinas portuguesas, foi a mudança política em 1974, que veio com a Revolução dos Cravos. Depois da Revolução dos Cravos, Portugal reconheceu a independência de todas essas áreas. Reconheceu que Goa pertencia à Índia, reconheceu a independência de Guiné-Bissau, reconheceu a independência de Angola, reconheceu a independência de Moçambique e também reconheceu a independência de Timor, ou seja, todas as possessões de Portugal que estavam na África ou na Ásia se tornaram independentes, e isso colocou fim ao secular Império Português. E foi um processo que o próprio Salazar não viveu para ver acontecer de fato. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.